Estamos começando agora o programa de hoje falando sobre soja, né? Na agricultura brasileira, essa oleaginosa é um dos grãos mais produzidos, principal fonte de renda de muitas propriedades brasileiras. Na safra 22-23, a expectativa é colher 20,6% a mais do registrado na safra anterior, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O total pode chegar aí a cerca de 155 milhões de toneladas. E a soja brasileira atende requisitos socioambientais cada vez mais rigorosos. As empresas processadoras e comercializadoras de grãos associadas à Abiov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e também a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, são responsáveis aí por cerca de 90% da compra do grão no país e seguem critérios e procedimentos socioambientais bem rigorosos. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses critérios agora com o Bernardo Pires, que é diretor de sustentabilidade da Abiov. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, Aé. Muito obrigado pelo convite. Um prazer participar do Planeta Campo. O prazer é todo nosso, Bernardo. Eu queria que você começasse falando, então, quais critérios principais são esses, né, que a gente está falando quando a gente diz sobre produção socioambiental responsável? Perfeitamente. É importante ressaltar que o Brasil planta 44 milhões de hectares nessa safra agora de soja. São 400 mil fazendas em 17 estados. E como você bem citou, as empresas associadas à Abiov e à ANEC representam 90% do poder de compra e financiamento de grãos no Brasil. Portanto, esses critérios são aplicados a 360 mil fazendas em todo o território nacional. E quais são eles? Eu poderia enaltecer os principais: áreas embargadas do IBAMA e das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, sobreposição com terras indígenas, sobreposição com unidades de conservação, fazendas ou produtores que constam na lista de trabalho análogo ao escravo, e também temos programas de desmatamento zero na Amazônia, moratória da soja, protocolo de grãos do Pará, e agora, em primeira mão, gostaria de anunciar um programa novo no Cerrado, que é controle de supressão autorizada no bioma Cerrado. Além disso, ainda a questão do cadastro ambiental rural regular, nota fiscal, esses que seriam os principais critérios hoje adotados por 90% do poder de compra no Brasil de grãos. Legal, vamos falar um pouquinho mais então sobre essa novidade aí do Cerrado. Como que vai ser agora a compra de soja ali do que foi produzido ali nesse bioma, Bernardo? Pois bem, nós temos um programa de desmatamento zero na Amazônia que está vigente desde 2006. No caso, como nós ajustamos a data de corte para 2008 devido ao Código Florestal, então hoje nós não compramos nem financiamos soja de desmatamento após julho de 2008 do bioma Amazônia. E desses 44 milhões de hectares, metade está plantado no Cerrado. Então, nós temos 7 milhões na Amazônia, que está coberto por esse programa, e temos 22 milhões que ainda tinha a falta de um programa setorial. É verdade que as empresas individualmente fazem os seus controles, mas setorialmente, que dá uma robustez, né, muito maior, nós tínhamos essa carência. A partir da safra que vem, essa agora 2023, 2024, nós vamos monitorar toda a soja que foi plantada, né? E aonde tiver desmatamento identificado pelo INPE, pelo PRODE Cerrado, a partir de agosto de 2020, ou seja, o PRODE 2021 para frente, nós vamos solicitar para o produtor a autorização de supressão de vegetação. Se ele tiver com esse documento em dia, a compra segue normalmente. Se ele não estiver, ele vai ter que se regularizar para poder vender para o nosso setor. Legal, interessante, né? Inclusive vale destacar que essa autorização, né, para ele chegar até essa autorização, são feitos ali diversos critérios também pelos setores ambientais para que ele consiga realmente fazer a derrubada de uma área dentro da propriedade. E aí eu queria te perguntar também sobre os benefícios de tudo isso, né? Por que o setor vem se movimentando tanto para que esses critérios sejam cada vez mais adotados? Essa é uma ótima pergunta. Por que tanto rigor, né? Ano passado, nós exportamos em torno de 60 bilhões de dólares do complexo soja, grão, farelo e óleo, dos quais 14% foi para a Europa. E a Europa, ela leva um produto de maior valor agregado, que é o farelo. 54% do nosso farelo, no ano passado, foi exportado para a Europa. Um mercado aí de 14%, que corresponde a algo em torno de 10 bilhões de dólares. É um mercado mais exigente,
que tem o valor agregado e nós temos a responsabilidade de atender. Além disso, tem a questão da credibilidade do setor, da imagem do agronegócio brasileiro, da transparência, da rastreabilidade e principalmente mostrar para o mundo, né, que o brasileiro, o produtor brasileiro, ele é um exemplo de produção e conservação. Tanto é verdade que numa pesquisa recente aí da Serasa, né, com quase 5 milhões de produtores, apenas 1% dos produtores tinham restrição quanto a esses critérios que eu citei. Ou seja, a grande maioria dos produtores dá um exemplo, né, de como seguir as rigorosas leis, de como seguir esses critérios e ser recordista também de produção. Com certeza, e é bacana a gente ter essa transparência cada vez mais no setor para justamente separar aqueles que fazem coisas não tão bacanas daqueles que realmente produzem com muita sustentabilidade, como é o caso da grande maioria, como você bem citou. E você citou aí essa questão da Europa, mas a Europa acaba sendo também uma influência para outros lugares do mundo, formadores de opinião. A gente pode dizer isso, Bernardo? Perfeitamente. Nós estamos vivenciando agora a aprovação, inclusive anteontem saiu do Diário Oficial da União Europeia, o Green Deal, que é a nova legislação europeia anti-desmatamento. O governo da Inglaterra, o UK, né, que saiu recentemente do Bloco Europeu, também está indo nessa linha de desmatamento ilegal zero. E agora nós vemos aí uma movimentação desde o ano passado dos Estados Unidos e fica aquela expectativa também de termos alguns critérios, né, nesse sentido de sustentabilidade pelo governo da China. Então, realmente, a Europa, normalmente, há 30 anos, pelo menos, que eu trabalho na área, ela sempre demandou produtos livres de desmatamento de floresta tropical, mais recentemente de savanas, cerrados, né, e que não tenham, por exemplo, conflito aí com terras indígenas. É uma demanda legítima do cidadão europeu que não quer comprar na prateleira do supermercado um produto que tenha vínculo aí, por exemplo, com impactos sociais e econômicos e ambientais, né? Principalmente socioambientais, no local de origem. Tá certo, Bernardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais desse novo programa de vocês. Obrigada. Obrigado a vocês, um prazer, um abraço para a equipe aí do Planeta Campo. Uma boa tarde para todos. Para vocês também aí na Biov. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.